Olá, eu me chamo Rafaela e hoje eu vou apresentar meu projeto intitulado como a correlação da reprodução, neonatologia e histopatologia fetal para abortos em equinos do Recôncavo Baiano, sob a orientação da professora Paula Veloso Leal. A perda gestacional em éguas é uma problemática que vem se apresentando de forma cada vez mais constante a muitos médicos veterinários, o que representa expressivas perdas a quem cria esses animais, sobretudo devido ao grande valor comercial atribuído aos potros. A etiologia da perda gestacional, ela pode ser de origem infecciosa ou de origem não infecciosa, ou até mesmo a convergência de ambas, sendo que para animais de criação a origem infecciosa acaba sendo mais importante por uma maior casuística. Dentre os agentes ou distúrbios que estão associados ali às perdas gestacionais, temos o herpes vírus equinos tipo 1, bacteremia e placentite por diversos infectantes. E dentre os patógenos que são frequentemente isolados, nas infecções bacterianas temos as espécies Streptococcus epidêmicos, Escherichia coli e Leptospira, por exemplo. Já infecções fúngicas, o gênero Aspergillus, fungo do gênero Mucoracea e outras espécies de fungos. Nosso projeto envolveu, então, uma propriedade altamente tecnificada, que realiza a criação de cavalos da raça brasileira de hipismo e que nos últimos 7 anos vem apresentando significativas perdas reprodutivas. Entretanto, os diagnósticos e resultados nunca conseguiram ser conclusivos. Sendo assim, foi realizada uma associação do Laboratório de Patologia Veterinária da UFBA, juntamente com essa propriedade, para que essa propriedade enviasse amostras ao nosso laboratório a partir do ano de 2021 e, assim, elucidar possíveis etiologias. O objetivo, então, foi avaliar e quantificar as alterações histopatológicas de órgãos dos fetos abortados por essa propriedade, assim como os achados macroscópicos correlacionando-os com os agentes etiológicos. Falando um pouco sobre a metodologia, do ano de 2021 a 2024, os fetos de éguas que sofreram aborto nessa propriedade, ou a maior parte deles, foram encaminhados ao LPV, onde eles foram necropsiados. E na necrópsia era realizada a coleta de órgãos, a confecção de lâminas histológicas, e além disso, esses órgãos eles eram coletados e acondicionados para o envio para fazer a testagem molecular e imunohistoquímica de herpes vírus e leptospira, que eram as nossas principais suspeitas. Para herpes vírus, eram coletadas as amostras de conteúdo estomacal, humor vítreo, placenta, fígado, pulmão e sistema nervoso central, e já para leptospirose, as amostras de fígado, rim e placenta. E lembrando que esses órgãos que foram coletados para serem enviados para testagem molecular e imunohistoquímica ainda aguardam no LPV para serem enviados. Então, a partir do caderno de necrópsias que se encontrava no laboratório, foram analisados quais foram os fetos abortados da propriedade que deram entrada no nosso laboratório. E a partir disso, foram investigados cada laudo desses animais para que fossem coletadas as descrições histopatológicas e macroscópicas. E essas descrições foram então transferidas e tabuladas em uma planilha Excel, onde foi quantificado e organizado quais foram as principais alterações e lesões que acometeram esses animais. E ao final de tudo, foi possível observar os laudos histopatológicos de 10 fetos de potros abortados. Bom, desses 10 fetos de potros abortados, percebemos que a maioria das lesões, elas se encontravam nos pulmões. Então, 80% dos fetos abortados tiveram alterações pulmonares, 60% dos fetos tiveram alteração no fígado, 50% no tecido ocular, 50% também no sistema nervoso central e 40% dos fetos abortados tiveram alterações em rim. Além disso, 60% dos animais apresentaram pelo menos um órgão em moderado ou avançado estado de autólise pós-mortem, o que comprometeu a interpretação de possíveis lesões microscópicas e tornou o diagnóstico impreciso e inconclusivo. Além disso, o trabalho ele ainda aguarda a descrição da parte macroscópica para ser finalizada. Infelizmente, nós só podemos finalizar a parte da histopatologia. E discutindo um pouco sobre o nosso trabalho, percebemos que os órgãos mais acometidos foram os pulmões, fígado, olho, sistema nervoso central, rim e, em menor proporção, também tivemos alterações no baço, adrenal e músculo esquelético. Dentre as lesões mais observadas nos pulmões, tivemos a broncopneumonia, congestão e edema pulmonar, no fígado, lipidose, hepatite e congestão, no olho, hemorragia e uveíte, no sistema nervoso, necrose, congestão, satelitose e edema, nos rins, degeneração hidrópica, necrose e hemorragia, e também percebemos que houve uma grande quantidade de órgãos apresentando congestão e hemorragia, e isso, inclusive, corrobora com muitos estudos que tiveram esse mesmo achado. Então, percebemos que estabelecer o diagnóstico definitivo para casos de perda gestacionais em éguas é uma tarefa muito difícil e que, em muitos casos, não consegue ser determinadas, principalmente pela limitação de que os fetos que chegam para a necrópsia, eles estão frequentemente atualizados, e muitas vezes as anormalidades histológicas nesses fetos nem sempre vão estar presentes. Então, é de suma importância a gente associar a histopatologia com outras técnicas, inclusive, previamente ao período do projeto, foram realizados testes serológicos, moleculares e imunohistoquímicos, então é muito importante fazer essa associação. E o exame histopatológico, por mais que ele sozinho não vá levar ao diagnóstico, mas ele é muito importante para poder filtrar suspeitas diagnósticas e direcionar para determinada doença que pode apresentar lesões características. Outras atividades foram realizadas durante esse período, como leituras de lâminas para poder, no próprio laboratório, para poder aperfeiçoar a interpretação e análise dessas lâminas, idas a viagens de campo com orientador, auxílio nas atividades que eram desenvolvidas no laboratório, assistência das aulas práticas da disciplina Patologia Animal, que eram realizadas no laboratório também, e participação de grupos de estudos que foram desenvolvidas nesse ambiente. Como conclusão, percebemos que o resultado do exame histopatológico foi insuficiente para se chegar ao diagnóstico. Então, é necessário associar esses resultados obtidos aos exames laboratoriais, moleculares e sorológicos realizados pela propriedade em questão ou pelos responsáveis do caso, para que assim se auxilie na busca de potencial agente causador, mitigando perdas, estabelecendo medidas preventivas e assim, então, promovendo a saúde reprodutiva dos equinos.
É isso. Obrigada. Aqui estão os agradecimentos ao LPV, ao PIBIC, CNPq, à minha orientadora, aos meus colegas de laboratório, Jana, Guilherme, e aos residentes também do laboratório. Obrigada.